Está no ar mais um Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E hoje, quinta-feira, não poderia ser diferente. Estamos aqui trazendo o debate jurídico de forma simples, descomplicada, sempre levando informação para você aí de casa ficar sempre muito bem orientado dos seus direitos, dos seus deveres. E, pessoal, o programa Cidadania, vale lembrar que é produzido entre uma parceria entre a TV Câmara, Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, e é reproduzido aos sábados, retransmitido aos sábados aqui também no mesmo horário, além também de ser veiculado na TV Gazeta RN, na Rádio Cidadania FM 98.7 e integralmente você também pode acompanhar o Cidadania através do nosso portal www.novoeleitoral.com. Então, pessoal, participe, critique, reclame. Esse é o canal. Boa noite, Joyce. Boa noite, Sheina. Boa noite a você que nos assiste. Nesta quinta-feira, o Cidadania vai tratar sobre delação premiada, condução coercitiva, prisão preventiva, provisória e outros tantos termos e temas, né, que a gente tem escutado ultimamente, né, Sheina? Principalmente aí com as notícias da Operação Lava Jato, das fases da Operação Lava Jato. Então, são termos que a gente tem escutado bastante e muitas pessoas, né, que estão nos assistindo têm dúvidas sobre o que realmente significam esses termos. Então, para debater um pouco conosco esta noite, nós vamos trazer o promotor de justiça, Dr. Ítalo Moreira Martins, que atua na comarca de Mossoró, aqui nas varas criminais, para tratar um pouco sobre esses temas conosco, né? Sim. Aí a gente, nos últimos meses aqui, praticamente todos os dias, a gente se depara com notícias aí na televisão, reiteradas sobre a Operação Lava Jato pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal, no quais pessoas vêm sendo presas e levadas também para centros de detenção do governo. Temos também aí a prisão provisória, como já falou, a preventiva, a temporária, a condução, a tão famosa, né, que ficou condução coercitiva, a delação premiada, dentre outros, e que passaram aí nos noticiários, e especialmente em decorrência da denominada Operação Lava Jato. Estamos aqui, como o Jorge já falou, com o doutor Ítalo para tratar um pouquinho desse tema. E doutor Ítalo, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E desde já, faço a primeira pergunta, mas o senhor, antes de responder, fique à vontade para dar boa noite ao pessoal de casa. Indo direto bem ao assunto, né, doutor Ítalo, eu gostaria que o senhor falasse sobre se há, né, uma prisão sem pena, como o que é uma prisão em flagrante, prisão provisória, prisão temporária e outros tipos de prisão que podem ocorrer antes do cidadão ser condenado. Em que circunstâncias essas prisões elas podem ocorrer? Gostaria que o senhor diferenciasse e explicasse para o pessoal de casa. Boa noite, Joyce. Boa noite, Sheina. Satisfação aqui estar fazendo parte dessa bancada, nesse programa aqui voltado ao exercício da cidadania aqui na cidade de Mossoró. Você falou agora há pouco a questão da Lava Jato. E a Lava Jato, de tanto que a mídia vem explorando, é uma questões jurídicas hoje são tratadas, por exemplo, em redes sociais. Todo mundo hoje já escutou falar em condução coercitiva, em prisão preventiva, algo que antigamente quase ninguém sabia. E hoje muita gente fala. Claro que muitas vezes é distorcido esses institutos, mas todos os dias, se você abrir qualquer rede social, é que ela se dê depois da condenação, e não para todo tipo de condenação. Porque quem responde a um crime, ao final, se é condenado, ele pode ser condenado à prisão, como pode ser condenado também a algumas chamadas prestações alternativas, prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Prisão, após a condenação, há apenas algumas hipóteses em que os crimes sejam mais graves. Mas existe a possibilidade de prisão antes de uma condenação. E são várias possibilidades em que essas prisões podem ocorrer. A primeira delas, que é muito comum, que o cidadão escuta muito falar, é a prisão em flagrante. E o flagrante, eu acho que é o tipo de prisão que as pessoas têm mais contato e têm mais noção. O leigo tem mais noção. Flagrante, o próprio nome já ajuda a gente a interpretar, é aquela prisão que se dá quando o crime está sendo praticado.
quando o crime acaba de ser praticado. Genericamente, essas são as principais situações da prisão em flagrante. Já explicando, às vezes, que a população não entende, às vezes, algumas questões que são colocadas, muita gente ainda imagina que alguém comete um crime, muitas vezes eu vejo a pessoa dizendo, olha, se apresentar 24 horas depois, livre o flagrante, não existe na lei essa questão de 24 horas depois. O flagrante pode se dar em várias situações, até quando, por exemplo, se você furta um carro e continua com esse veículo furtado, se você for preso 48 horas depois, por exemplo, pode se configurar até a hipótese de situação em flagrante. Então, não existe essa questão de 24 horas, mas a prisão em flagrante ela está ligada, essencialmente, à prática do delito, ou no momento do delito, ou logo após a ele. Existe também a chamada prisão preventiva, e aí são outros fundamentos. Prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece as condições, fica difícil aqui falar de todos os fundamentos, mas garantia da ordem pública, garantia da instituição criminal, aplicação da lei penal, nos casos em que os crimes são muito graves, no caso em que há uma reiteração criminosa, aquelas pessoas que vivem da prática de crimes. Então, essas situações ensejam a decretação de prisão preventiva, que é por prazo indeterminado e não significa, tem que ser bem claro em relação a isso, não significa dizer que a pessoa seja culpada, porque nós estamos falando sempre de prisão antes de uma eventual condenação. Outra situação de prisão preventiva é quando alguém procura obstruir as investigações, e aí, já falando de Lava Jato, é só lembrar que foi decretada a prisão preventiva de um senador, Delcídio Amaral. Por que foi decretado? Porque se entendeu que ele estava atrapalhando as investigações. É outra situação. Há também no nosso direito a chamada prisão temporária, ela já não tem tanto rigor assim como em relação à prisão preventiva, ela é destinada a esclarecer os fatos e ela só é decretada durante as investigações. Enquanto se está investigando, pode ser decretada a prisão temporária para esclarecer algo sobre a autoria delitiva. E por fim, não sei se eu esqueci alguma coisa, eu acho que só a condição coercitiva. Ou não me lembro se tem mais alguma, tanta prisão que às vezes a gente acaba se perdendo aqui. Bom, e tem também a condição coercitiva, que na realidade não é prisão. A condição coercitiva não é prisão tecnicamente falando, embora alguém possa entender. Como é que não é prisão se a pessoa é conduzida e tem a sua liberdade cerceada durante um período de tempo? Mas tecnicamente não é considerada prisão. A pessoa é chamada, é levada para prestar um depoimento e assim que termina esse depoimento, ela é liberada. Ficou famosa a chamada condição coercitiva após o fato envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, no Brasil, hoje, todo mundo já ouviu falar de condição coercitiva em relação ao fato envolvendo o Lula. Entendo particularmente que seria até indevida aquela condição coercitiva que normalmente se dá nos casos em que há uma recusa em atender um chamamento judicial. Isso vale para o investigado, isso vale para uma testemunha. É muito comum, eu participo de muitas audiências criminais, é muito comum, por exemplo, uma testemunha ser intimada, não comparece, aí você que está em casa, que foi intimado para uma audiência judicial, você vá. Porque se você for intimado e não for, aí o juiz pode mandar conduzir coercitivamente você até o fórum. E você ainda pode responder ainda por crime, eventualmente, de desobediência. Então, a condição coercitiva se dá nessas situações em que a pessoa é intimada e deixa de comparecer a algum ato. Existem outras situações também que envolvem condição coercitiva, chamado poder geral de cautela, mas é uma parte bem mais específica, bem mais complexa para a gente tratar aqui de forma mais informal, é mais difícil a gente tratar desse assunto. De forma muito sucinta, né? Porque o tempo passa tão rápido. Exato. Mas é importante que as pessoas conheçam, mesmo que superficialmente, esses conceitos, porque no exaltar dos ânimos, né, do momento político e social que o Brasil vive hoje, todo mundo, como o senhor próprio falou no início, todo mundo parece que agora é formado em direito e sabe um pouco de tudo, né? E aí acaba comentando nas redes sociais, causando ainda mais confusão, desconforto, né? Porque, na verdade, muitas pessoas confundem esses institutos, né? E só relembrar os nossos telespectadores, nós começamos hoje o programa num formato diferente. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer, ou quiser perguntar ao doutor Ítalo, pode comunicar-se conosco durante essa transmissão pelo nosso WhatsApp. É só anotar o número, é o 99905-9769. E continuando aqui o nosso debate, doutor Ítalo, a gente está falando um pouco da Constituição, né, e o artigo 5º, né, da Constituição, ele traz ali direitos e garantias fundamentais, né, e mais precisamente o capítulo 1, que traz direitos e deveres individuais e coletivos, ele elenca ali ao longo de 78 incisos, né, diversos direitos e garantias relacionados à processualística penal, né. Então, em relação a essas prisões que o senhor acabou de conversar
conosco, elas não violariam a Constituição acerca do Instituto da Não Culpabilidade? Elas não violam porque é a própria Constituição que permite que sejam decretadas prisões preventivas, que sejam decretadas as chamadas prisões cautelares. Embora o artigo 5º fala em direitos e garantias fundamentais, mas ele restringe muitas vezes esse direito e essas garantias. Então a prisão preventiva, a prisão cautelar ou provisória, como se foi colocado aqui no início, que é antes da condenação, é algo previsto na própria Constituição. Agora, nós temos que entender, e esse é o objetivo da Constituição, esse é o objetivo da própria lei, é que elas só podem ser decretadas de forma excepcional. Elas não podem ser decretadas para qualquer situação. Então, são apenas em alguns casos que se decretam prisões antes do julgamento definitivo. E o motivo é muito simples. Se você fizer isso como regra, aí sim você estará desrespeitando o que você acabou de falar, ou a regra da não culpabilidade, ou condenar, seria como se fosse uma condenação antes do julgamento, uma condenação antecipada. Então, é excepcional, são apenas em algumas situações, e na grande maioria dos casos, quem é acusado de algum crime responde o processo em liberdade. Doutor Ítalo, tem até uma pergunta relacionada à condição coercitiva, mas como o senhor colocou tão bem, né, acho que não tem mais nenhuma dúvida com relação a essa condição coercitiva, eu vou entrar um pouco na questão da Lava Jato. Porque se investigar crimes como lavagem de dinheiro, organizações criminosas, corrupção, é tão difícil. Nesse contexto, o que serve... Para que serve e quais os requisitos da chamada delação ou colaboração premiada? Vamos lá. Ele é difícil por uma série de fatores a sua investigação. A primeira delas é que você tem que analisar quem os pratica. Então, quem pratica esse tipo de delito são pessoas que normalmente eles têm uma influência política e uma influência econômica. São pessoas que normalmente têm assessorias e têm até quem os oriente a praticar esse tipo de crime. E é difícil também porque ele se diferencia de um crime de roubo e um crime de furto. Quem vai praticar um crime de roubo, a investigação mais fácil em regra é a investigação do crime de roubo e furto. O roubo é aquele crime cometido, por exemplo, com violência ou grave ameaça, o uso de arma de fogo. O furto sem violência e sem grave ameaça. Por quê? Porque o autor do fato, ele se expõe publicamente. Então alguém faz um assalto, normalmente alguém está vendo, anota uma placa de um carro, anota uma placa de uma moto. A maioria desses crimes, eles não são planejados, eles são praticados de forma aleatória, o que facilita o trabalho de investigação. Os crimes relacionados à corrupção, como por exemplo a lavagem de dinheiro, ao contrário, são crimes que exigem um alto grau de especialização. Os seus autores, eles não são, em regra, amadores. São pessoas que se especializam para praticar esses crimes e procuram fazer, pelo menos na grande maioria das vezes, de forma a dificultar o máximo possível o trabalho dos investigadores. Então, não é fácil. É algo bem mais complexo. Até porque os desvios de dinheiro, por exemplo, no caso de corrupção, eles se dão em situações que aparentemente se revestem de juridicidade. Ou seja, você aparentemente, quando vê aquilo ali, pode imaginar até que é algo lícito. Se desvia muito dinheiro no Brasil, por exemplo, através de licitações. Quando o poder público vai contratar um show, quando o poder público vai contratar um serviço, quando o poder público vai realizar uma obra, em regra ele tem que fazer uma licitação para saber qual é o melhor preço, para saber qual é a melhor técnica de fazer aquele serviço, aquela obra. E aí dentro desse procedimento de licitação, se faz todo tipo de artimanha para se esconder os reais objetivos que é desviar o dinheiro público. Não é fácil, quem trabalha em investigação sabe que é algo demorado, é algo que você tem que ter muita paciência e às vezes a sociedade cobra e tem que cobrar realmente quando as questões demoram, mas você que está ouvindo, não fique assustado quando a investigação que começa hoje sobre corrupção termina daqui a um ano, termina daqui a 2 anos, é porque é difícil. É muito difícil. Tem investigações, por exemplo, que a Polícia Federal faz, que se vocês prestarem atenção no noticiário, ela demora às vezes 1 ano e 9 meses, como eu vi uma operação recente da Polícia Federal. Então tem crimes de corrupção, aliás, a boa parte dele, que são necessários meses ou até anos para as investigações serem concluídas, porque é bem mais difícil. O exemplo disso é a Lava Jato, né? A Lava Jato. Na 28ª fase. Eu já me perdi. Quantas fases da Lava Jato são? Confesso que eu não sei. No mínimo que já vem, são né? 27. Ela teve início, eu acho que em março de 2014, se não me falha a memória. Estamos em 2016, né? Então já faz um bom tempo e ela não tem prazo para acabar. Cada dia que passa, cada apreensão, exatamente. cada prisões, mais ainda se vão desenrolando as coisas, vão aparecendo e vai
destrinchando o nó, né? Porque é muita coisa, muita gente envolvida, é muito dinheiro envolvido. É muita coisa e cada vez que se investiga mais, aparece mais coisa aparece nova. um leque, Inclusive, abre-se um assim, leque é algo novamente. tão gigantesco que às vezes eu fico me indagando, me questionando, se os órgãos encarregados da investigação, que no caso é o Ministério Público e a Polícia Federal, e o órgão judicial, né, a 13ª Vara Criminal, por exemplo, lá de Curitiba, se eles terão condições de darem o devido andamento a isso. Porque é uma avalanche de informações, né, de atos a serem realizados, de documentos a serem periciados. Então eu temo que às vezes eles não consigam dar conta de tanta coisa, porque realmente é algo assim colossal o que nós temos aí relacionados à Operação Lava Jato. E a população, ela se irrita muito, né, com o envolvimento dos políticos, dos nossos representantes, mas a gente tem que lembrar também as empreiteiras, as diversas empresas que estão envolvidas, né? Então, a própria população também, ela tem a sua parcela de culpa. É como a gente sempre diz aqui no programa, que para existir aquele que corrompe, tem que existir o corrompido, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Isso mesmo, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Cidadania, um programa sobre cidadão e seus direitos, volta já.